Então, gente, se acontece uma coisa dessa com vocês na estrada, vocês chamam a mãe, chamam Deus, desmaiam, né? Pedem, se atiram no chão, começam a berrar e gritar e dizer: acabou tudo! Que merda, olha aqui o que aconteceu. Ó, tá vazando ainda aqui, mas é muito menos. O que aconteceu? Os mais experientes devem saber. Eu sabia que isso... Que já tinha ouvido falar nisso, mas não nesse nível. O que acontece? Eu botei 500 ml de óleo, né? 500 ml porque tava baixando, né? Eu vi que tava baixando aos poucos, mas eu fui botando óleo. E fui botando óleo, mas muito mais do que era necessário. O que acontece? Eu fui botando óleo e o óleo foi ficando depositado aqui na caixa. Ele tem um anel de vedação aqui, ó, né? E ele foi ficando depositado aqui. Agora que ficou quente demais, tô aqui em Criciúma, deve estar fazendo, sei lá, uns 35 graus. Do nada começou a vazar muito óleo. Eu me apavorei, né? Falei, nossa, estourou tudo lá por dentro. Fui olhar a vareta, tá com óleo. Liguei pro Everton agora, desesperado, pelo amor de Deus, cara. Estourou tudo aqui, minha moto tá sem óleo. Mas não, é isso, tinha óleo de excesso aqui, né? Ó, tá tudo lambuzado de óleo. Quando chegar lá, eu tô levando lá pra ele agora. E aí quando eu chegar lá ele vai limpar tudo, né? Vai ver se teve algum dano a maior, mas daqui saiu por aqui, ó, o excesso de óleo, né? Então o excesso todo foi guardando aqui. Quando agora ficou quente demais, o excesso, 500 ml saíram fora. Eu não precisava ter posto esses 500 ml. Eu fiz errado, não botei óleo a mais. E aí acontece isso. Mas tudo bem. Aproveitei e parei para comprar um tênis que eu tava precisando. Baratinho aqui no... Onde é que é isso aqui? Mercadão dos Calçados. É aqui perto de Criciúma. Ô, filha, morreu. Mas vamos montar tudo de novo agora e voltar pra estrada, né? Mas ó, deu um pavor, viu? Deu um pavor. Olha a quantidade de óleo. Que desgraceiro. E aí eu tava viajando agora, né? Literalmente. Mas viajando na cabeça também, que a gente dá pra fazer várias conexões entre essa história toda de nascido para ser selvagem, né, Born to be Wild, dessa coisa toda dessa discussão, né, que a gente faz geralmente falando sobre o estado do Zen, o Zen budismo, né, a meditação Zen como uma prática, né, o motociclismo como uma prática Zen. E aí eu fiquei pensando em várias coisas, né? Tem toda uma discussão no Zen budismo sobre o cedro e o bambu, né? O cedro seria uma árvore muito resistente, né? Uma madeira muito resistente, de muita durabilidade, mas ela não cede a uma ventania, né? Não cede ao vento e quebra, né? E o bambu não. O bambu, ele consegue se dobrar, né? O vento, ele é maleável. E uma das exaltações do Zen budismo é se dobrar à vida, às forças, às outras forças, como as forças da natureza, e ser maleável, né? Não resistir, né? E aí eu tava conversando lá com o Everton sobre o pessoal que faz Iron Butt, para quem vocês não sabem, é uma instituição, deve ser americana, mas é multinacional, internacional, que é uma prova. Não sei se dá pra dizer que é uma prova, mas acho que não é uma prova. Eu não considero uma prova, porque não é uma competição, mas é uma tentativa de competição consigo mesmo, né? Como é o Audax no ciclismo. As pessoas fazem, sei lá, 1000 km e tentam fazer 1000 km no menor tempo possível.
E aí tem uma quantidade de tempo, tem todo o registro, tem um tempo mínimo para ser feito isso. E aí eu tava conversando, né, com o Everton e perguntando pra ele, né, olha, e esse pessoal aí tinha umas motos, umas Versys, acho que eram umas 2 Versys que tinha, sei lá, 170 mil rodado, uma lá, e aí um dos caras foi fazendo Iron Butt o tempo todo. E eu fiquei falando, cara, fazer Iron Butt tem que secar o tanque, parar por pouquíssimos minutos, andar em estradas muito retas, né, com toda certeza para conseguir fazer, estradas em alta velocidade, né, exigindo da máquina o máximo, exigindo de si o máximo. Para quê, né? Superação, como eu já brinquei várias vezes, superação é ser pobre, superação é ser oprimido, ser excluído da sociedade, ser pobre e tentar sobreviver na nossa sociedade. Isso sim é superação. Superação é ter uma doença e conseguir vencer uma doença. Então, assim, bom, para essas pessoas, elas acham que é uma superação, né? Elas acham que tem que se mostrar resistentes, né, como um cedro. E eu tava falando pra ele, cara, como é bom viver como consciente da sua fragilidade, né? Como é bom viver e ser maleável como o bambu, né? Como um mataquara ou um bambu, e não resistir, né? Não resistir, saber parar no momento certo, saber não se exaurir as suas energias, né? E isso é o que o Zen também pensa e reflete, né? A usar a mínima energia possível, né? Não despender da sua energia, não gastar a sua energia em excesso, né? Não criar uma tensão no seu corpo, não criar uma resistência no seu corpo ao ponto que a gente vá machucando nosso próprio corpo, né? E aí essas discussões são super interessantes na antropologia, porque falam sobre várias outras culturas que também pensam assim, que domesticar os nossos corpos, e aí eu estou citando inclusive vários filósofos como Foucault, aí, essa domesticação dos nossos corpos, ou o que ele fala que é o biopoder, né, pela sociedade, pelo Estado, né, pela a biomedicina, pela psiquiatria, psicologia, e por nós mesmos, né, essa noção de que nossos corpos, a gente só vence a natureza, só vence esse estado de natureza interno, né? Só vence essa angústia nossa por querer romper a esfera do natural e nos tornarmos seres totalmente únicos no mundo, ou seja, seres dotados de cultura, se a gente domesticar os nossos corpos, se a gente transformar, se a gente manipular, se a gente manejar, né? Se a gente moldar os nossos corpos, transformar eles e moldar para aquilo que a gente quer que eles ofereçam, né? Para o máximo rendimento, né? Para o máximo estresse, né? Dos nossos corpos, para o máximo que a gente consegue tornar eles optimizados, né? Ou customizados, a gente pode até pensar, para fazer com que a gente transpareça a nós mesmos, a nossa consciência de que somos seres muito fortes, muito resistentes, que a gente vence a natureza, que a gente domestica a natureza dos nossos próprios corpos, que a medicina consegue transformar tudo que a gente pode transformar nos nossos corpos, ao ponto de a gente muitas vezes se pensar como ciborgues, né? Como se pensar seres que são metade homem, metade máquina. E aí tem toda essa história do nascido então para ser selvagem. O que é esse selvagem, né? É não estar domesticado, não domesticar nossa mente e não domesticar o nosso corpo, né? Deixar que a gente entre numa sintonia, essa mesma sintonia do mínimo uso de energia, do mínimo uso de esforço que a própria natureza se utiliza, né? A lógica dos outros, todos os seres que não são humanos trabalham nessa lógica, né? Você não produz em excesso, você não precisa produzir nada em excesso, você não precisa gastar nada em excesso, você só consome o que você precisa. E aí esse nascido para ser selvagem, por um lado,
é pensado muitas vezes, né, do que eu tenho visto assim e do que eu conheço, como uma rebeldia assim, sem esse entendimento, né, do que seria então a selvageria, né, desse selvagem, né, do que seria entrar nessa sintonia com a natureza, né, com a natureza de si mesmo, né, não essa natureza psíquica só, mas a natureza do nosso próprio corpo. E aí muitas vezes esse selvagem é interpretado como uma tentativa de mostrar que somos brutos, resistentes, né? Que eu entro em sintonia com a máquina, que eu entro em sintonia com a moto e eu sinto a moto. Não, a gente não sente moto, elas não são máquinas de guerra, elas não são tratores, elas não são tanques de guerra, né? Elas são veículos que são muito mais fortes do que nós, com toda certeza, mas são frágeis também, né? Foram criados por nós, não são máquinas perfeitas, né? E quem é mecânico sabe muito bem disso, né? Tanto é que é isso, né? Fez essa revisão, o Everton fez essa revisão, e não é uma ciência exata. Lá tá uma pecinha só, com defeito, que agora tá tudo bem, não tá mais, né, vazando nada, inclusive. E que a gente tenta se espelhar nelas, né? E de tanto entrar em sintonia, de tanto domesticar o nosso corpo, a nossa postura, de tanto tentar forçar essa sintonia com a moto e de ficar como o Iron Butt faz, quem faz Iron Butt, ficar 2, 3 horas em cima da moto sem sair, essa busca incessante por achar que se domestica a natureza do nosso corpo. Não, nosso corpo precisa parar. Nosso corpo, a gente não pode levar o nosso corpo a um estado de resistência, porque a gente está machucando ele, né? Tá machucando no momento que a gente sente dor, no momento que a gente sente cansaço, é porque a gente está machucando o nosso corpo, né? Tá machucando a nós mesmos, e é preciso parar, né? Como agora é 1h da tarde, eu tô com fome, eu parei para comer. A gente precisa parar, né? Parar para comer. E aí eu fico pensando, né, todas as outras formas de domesticação, né, que eu já estava falando nos vídeos anteriores sobre domesticar a natureza, transformar uma mata incrível, né, como tem aquela ali, por exemplo, ó, uma mata de araucária, e transformar nisso aqui, ó, que aquilo ali é soja, né? Ou que nosso Eduardo, mãos de tesoura, inclusive, fez, né? Ele era um jardineiro, né? Transformava, domesticava, criava jardins. O jardim é uma tentativa de controle, de manejo da natureza, né? De transformar, de mostrar que a gente consegue dominar a natureza e transformar ela em algo que para nós é harmônico. As formas harmônicas dos jardins, né? A poda mostrando que o que a gente olha para a natureza como um descontrole, né? Galhos para todos os lados, a gente transforma em uma forma esférica ou transforma numa forma de um animal, e é isso que ele fazia, né? Então tá aí uma das imagens mais claras, né? Do que vai ver um jardim, né? Ou vai ver uma praça dentro de uma cidade. Ela é a tentativa de domesticação ao máximo dessa natureza. Então é isso, né? Eu acho que é uma estupidez a gente fazer isso, assim, de pensar que ter essa lógica no motociclismo, esse custom, esse de estrada de nascido para ser selvagem, mas nascido para ser selvagem em relação a quê, né? Que selvageria é essa, né? Se a gente acha que a gente tem que domesticar e transformar os nossos corpos, a gente tem que aceitar as coisas que a condição nossa de humanos, né, de animais, né, de mamíferos. A gente tem necessidades, a gente tem que cumprir essas necessidades não só psíquicas, né, de saúde mental, mas de saúde corporal, né? Então não tem nada de não somos máquinas, né? E a gente não entra em sintonia com as máquinas. Não tem sintonia nenhuma com as máquinas, né? E é uma coisa que eu acreditava antes. Não, eu vou entrar em sintonia aqui com a moto e eu somos uma coisa só. Não somos nem um pouco uma coisa só, eu e a máquina, né? É bem pelo contrário. Como, de novo, né, o seu Lelis lá falou e me tocou tanto, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça durante tanto tempo, ainda lembro sempre, vou lembrar para sempre. Que quando eu perguntei, né, e aí, a minha Intruder 125 aguenta subir os antes? Ele falou sim.
A moto aguenta tranquilamente. Quem não vai aguentar talvez é você. E é a verdade mais absoluta possível, assim, né? Nós somos frágeis, né? Nós somos seres delicados, frágeis, vulneráveis. A gente não aguenta, né? E a gente não deve aguentar. Não faz sentido nenhum fazer essas provas como Iron Butt e para se machucar, né? O que está querendo se provar o quê, né? Provar que somos mais fortes que a natureza do nosso próprio corpo, provar que a gente é resistente, que a gente é forte. Para quê? Para quem? Né? O que isso nos leva? Então o Zen, né, as filosofias orientais têm muito a nos ensinar. De novo eu insisto, vocês lerem os escritos budistas, zen budistas. Tem um livrinho do Alan Watts, inclusive, sobre Zen, que é muito interessante, o Krishnamurti, né? E ler esses outros livros da filosofia ocidental também, como Deleuze, Guattari, né, como Foucault. São autores excelentes para a gente pensar sobre essas questões, né? É isso aí, bora voltar para a estrada, porque eu tô atrasadíssimo e eu vou pegar a estrada de noite. Fazer o quê? Mas eu não tô pegando chuva, no litoral tá chovendo. E aqui eu tô com a calça de chuva, mas eu tô passando frio, porque eu saí com roupa pra 37 graus e agora eu tô pegando 20, 21. Tá friozinho. Tá bem friozinho assim. Mas nada que uma roupa de chuva não nos aqueça. Bora lá.